Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal que tem vários objetivos, várias propostas, né, feitas pela própria espiritualidade para que a gente comece a trazer aqui ferramentas e recursos que a gente vai poder ir utilizando no nosso dia a dia para lidar com as variações vibracionais, energéticas e espirituais aqui no nosso planeta, tá? O motivo deles estarem pedindo essa comunicação e que eu venho também resistindo um pouco, porque perceba que muitas vezes para a gente fazer um trabalho como esse, hoje eu ainda vinha caminhando com uma pessoa que eu encontrei na minha caminhada e eu estava refletindo, nossa, eu pensei assim, olha só a minha ideia, vou dar uma caminhada e preciso me desconectar da espiritualidade porque está muito forte, né? Nós estamos com os véus realmente se abrindo muito intensamente, então a gente está tendo bastante contato energético com a própria espiritualidade, né? E espiritualidade é engraçado que no campo espiritual, que a gente vai também acessando, ele tem vários níveis, né? E tem uma coparticipação nossa para acessar essas ondas vibracionais, mais baixas, baixas, médias, altas e por aí vai, né? E eu na caminhada pensei, bom, vou dar uma desconectada porque eu preciso voltar para a Terra, eu tenho coisas para fazer aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer outras coisas e tal. No meio do caminho eu encontro uma pessoa e qual é o assunto? Ela é terapeuta também, terapeuta espiritualista e etc, etc. Então, mas o interessante desses encontros que a gente vai tendo, né? Porque você vai atraindo, semelhante atrai semelhante, né? Já fica uma dica aí para você também. Se você está atraindo muito problema, olhe para o seu campo vibracional. Olhe para você. O que está acontecendo? O que precisa ser visto que você para você, porque você está atraindo tanto conexões que talvez não sejam positivas para você, né? Mas nesse caminho eu fui percebendo uma coisa. Realmente está um campo, um movimento muito grande, mas muito grande da espiritualidade. E nós estamos falando aí de estruturas da espiritualidade de dimensões muito acima, que protegem o nosso planeta. E aí nós temos Arcanjo Miguel, Comando Ashtar, vários outros comandos que já trabalham a serviço desse planeta. Eu sou mais conectado com o Comando Ashtar, então é o que eu mais conheço, mas eu sei que tem comando Esmeralda, né? E outros comandos. E todos esses seres de extrema envergadura, de muita luz, que é Jesus, Maria. Hoje nós estamos podendo ter uma reconexão muito linda com Maria Madalena, que aliás é um espírito, né, que trabalha mais aqui no campo da densidade, trazendo toda a sua amorosidade, toda a sua compaixão para auxiliar os nossos sentimentos muito negativos, muito baixos, as nossas dores, acolhendo muitas pessoas, muitos seres, tanto desencarnados quanto encarnados, que ficaram presos no sofrimento, né? Então, veja que é uma equipe, é uma estrutura muito grande trabalhando em prol dessa transição planetária. O planeta vai mudar. Ele vai ter que mudar, né? Todas as conjunturas planetárias já estão se movimentando, todos os processos, veja, os astrólogos também já estão falando disso, né? De outras eras que também houve mudanças planetárias a partir de passagens de constelações, né? Quando o planeta começa agora a entrar numa outra constelação, na constelação acho que de Aquário, se eu não me engano, e aí obviamente começam a ter mudanças e mudanças muito coletivas, né? Muito importantes, né? Obviamente que a equipe de Jesus, a equipe de Arcanjo Miguel, já vem trabalhando nesse planeta há bastante tempo, né? Trazendo
e aguardando também esses movimentos energéticos que possam estar favoráveis para esse despertar de consciência. No entanto, quando a gente entra, né, num processo de despertar de consciência, a gente vai entrar também num processo um pouco difícil para a gente que está na terceira dimensão. Então, quando a gente está falando lá atrás já se falava, olha, vai abrir a quarta e a quinta dimensão. Eu não entendi, eu achava que aquilo era uma besteira. Como assim vamos abrir a quinta dimensão? Enfim. Mas isso significa estado vibracional de consciência, à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento e principalmente quando esse conhecimento ele não vai apenas para o racional, ele é também envolvido pelo coração, pelo cardíaco, que é a consciência do espírito, né? A mente é a consciência da alma, vamos dizer assim. Ela vai armazenar ali várias histórias, vários contextos das suas existências aqui nesse plano, na Terra. Então é como se fosse o armazenamento da consciência da alma, memórias, etc. Mas a consciência do espírito e da fonte espiritual que nos abastece, ela é no cardíaco. Então às vezes é muito confuso, a gente não consegue acessar mentalmente essa força. Perdão. Mas tem um caminho que aí já foi começado a trazer para nós há muito tempo atrás. Por exemplo, se a gente voltar lá atrás na história, nos livros antigos, né? Quando a gente acha o livro de Enoque, quando a gente começa a entender quem era Hermes Trismegisto, eu acho que é assim que se fala, né? Que é Tote no Egito, eles começam a ter um acesso, são seres que vêm para o planeta Terra e que à medida que eles vão despertando a sua consciência material, porque aqui na Terra a gente é que tem que fazer esse trabalho de desdobrar a nossa consciência para uma consciência mais ampla, elevada sobre nós mesmos e sobre todo o cosmos que nos envolve. Então, à medida que eles também vão despertando e vão se conectando com essas consciências superiores, que muitas vezes é deles também, eles vão trazendo recursos, ferramentas, sabedorias, entendimentos, para que a gente também possa fazer esse caminho de transcendência da matéria, para também ampliar os recursos que a gente tem. Então, muitas vezes, até a própria ciência é um desenrolar da consciência, né? Você entra em conexão e você vai ampliando ali, através do estudo, do conhecimento, você vai ampliando a sua consciência. Mas de onde é que vem certas ideias? De onde é que vem a criatividade, né? De onde é que vem as ideias de evolução que a gente já teve tantas nesse planeta, né? Pode vir de inspirações que são suas também. Então é como se você também tivesse uma consciência sua já em conexão maior e que à medida que você aqui nesse plano consegue desmaterializar um pouco mais os seus pensamentos, e é aí que é o grande lance, está nos pensamentos e está nos sentimentos. À medida que você vai desmaterializando isso, você vai acessando essas camadas de sabedoria e ampliando tanto o seu conhecimento como ampliando o seu campo vibracional. Então eles trazem esses recursos e vão disponibilizando para nós. O que acontece? O problema é que na Terra a gente tem vários problemas e dificuldade de compreender esse caminho, que é um caminho do espírito, não tem nada a ver com religião, é um caminho de volta para a conexão e o contato com a sua essência divina, para que você consiga tanto trabalhar aqui, como manifestar, como também utilizar os recursos que tem aqui na Terra, né? Disponíveis para a gente expandir. Obviamente teve vários acontecimentos
várias coisas que aconteceram durante esse longo período da humanidade que a gente foi distorcendo, a gente foi sem querer ou por influências desses impulsos assim de domínio, de domínio de raças, que são inspirados também por outras frequências que não são do nosso, que não são todos desse planeta, né? Aliás, a maioria de nós, gente, nós não somos, a maioria não é desse planeta. A gente vem de outras origens. Eu estou só colocando um fundo musical aqui. E já eu vou fazer, gente, uma meditação, tá? Para deixar aqui para vocês, para que a gente consiga pouco a pouco também ir acessando essa força interior, essa conexão que todos nós conseguimos e temos acesso a isso. Então, no decorrer do tempo, obviamente a gente teve movimentos de expansão, de contração, de expansão, de contração. E é engraçado que isso é um movimento muito do cosmos inteiro, né? Assim como é também para a gente nascer. Existe aquela contração até que você possa nascer, o bebê possa nascer. Então essa expansão e contração, ela é muito da lei do universo, né? Quando uma estrela vai se formar, ela também acontece isso. Há uma contração energética e uma explosão muito forte, e ali tem uma expansão de luz, né? Agora a gente está num processo de expansão. A gente contraiu bastante coisa, trabalhou muito a matéria aqui nesse planeta, mas agora a gente começa a ter um processo de expansão. E é interessante que você pode observar isso, que esse processo de expansão ele começa a partir ali dos anos 50, antes, junto com a guerra. Isso é muito doido, porque e aí isso também fica claro para a gente que luz e sombra estão caminhando a todo momento, né? Então lá antes mesmo até da guerra começar a surgir, começa a ter várias expansões, né? Como por exemplo a sabedoria de Freud, que traz ali vários conhecimentos da psique humana, ele que cria ali, que começa a identificar que existe um inconsciente. Olha que interessante isso, né? Depois vai vindo outros seres, outras pessoas que vão expandindo um pouco mais. Jung expande também esse conhecimento quando ele traz os arquétipos, quando ele traz o arquétipo sombra, né? Ou seja, são conhecimentos que vão sendo trazidos para a humanidade para ter realmente uma expansão e para também se conhecer, né? Porque sem o autoconhecimento, sem você se conhecer, você não expande. E agora a gente está numa expansão muito grande. Por quê? Porque essa expansão não é apenas uma decisão da espiritualidade, né? Ela é um movimento energético do próprio planeta. Então veja, se a gente estudar a história, a gente vai entender que o planeta passou por vários processos, né? Ele já foi gelo, já foi só fogo, já foi água, já foi... não sei se ele já foi só terra, mas já teve vários ciclos que o próprio planeta passou. E isso está além da nossa capacidade de controlar. Nós não temos como controlar isso. Porém, nós, na condição humana, esse corpo físico a qual a gente habita, ele pertence a esse planeta. Ele é adaptado, desenvolvido e criado para esse planeta, né? Então, obviamente, todos os movimentos desse planeta também nos movimenta, mexe com a gente, né? Então, o próprio planeta, que é Gaia, por exemplo, ele tem uma expansão da sua própria consciência, a sua vibração, ela vai alterando e também vai nos impactando, né? Com a frequência Schumann e com várias outras mudanças energéticas que a gente vai sentindo. Agora, o que acontece? Como nós não temos... como é que diz? Ai, me fugiu agora, gente. Como a gente não tem todo um contexto... me fugiu agora. Um arcabouço histórico e conhecimento de todas essas frequências,
E quando a gente, obviamente, está tão doutrinado e treinado para sustentar e manter a Matrix, você não tem percepção, a mente não consegue entender, você não entende o que está acontecendo. Você só percebe através dos seus sensores que há algumas questões estranhas, diferentes, energias diferentes, né? E muitas vezes são essas oscilações vibracionais, que são tanto do planeta, a Terra, modificando a frequência Schumann, e também que impacta o inconsciente coletivo. Tá? Junto com esse inconsciente coletivo e as ativações que vêm extraplanetária, né, as energias que vão vindo através de ondas solares, ondas também vibracionais que vêm dos outros planetas, que faz parte do nosso sistema solar, a gente vai sentindo, vai sendo movido através dessas frequências mesmo sem não ter percepção, né? Mas agora, como está muito intenso, já há no planeta uma forte reestruturação e aí sim entra a questão da espiritualidade, porque eles sabem que a gente vai começar a despertar e eles nos acompanham para nos auxiliar. Não é eles que nos despertam. É toda essa energia, essa frequência de mudança estelar, galáctica, né, do nosso sistema solar e do planeta Terra, que está alterando a nossa vibração consciencial. E à medida que essa alteração começa, ela vai nos empurrando para a quarta e quinta dimensão. Aí você vai perguntar assim, meu Deus, que papo de doido. Sim, gente, é muito doido. Mas como eu tive um processo muito grande e ainda venho atravessando esse processo e percebendo que não adianta lutar contra, porque às vezes eu fico tentando controlar, porque a gente fica tão atribuído às funções que existem aqui na terceira dimensão, na matéria, que você não, às vezes, quer segurar esse movimento para não ter que passar por isso agora, mas muitas vezes não é possível, né? A gente segurar esses movimentos. Então a espiritualidade ela vem nos acompanhando para nos auxiliar a acalmar a mente tridimensional, né? Que é aqueles pensamentos, como a gente não teve o treinamento adequado. Esse era o trabalho que a religião deveria fazer, tá? Mas enfim, não vou entrar no contexto agora religioso para não confundir, mas como a gente não fez o treinamento adequado através de autoconhecimento, de meditação, de conexão com a sua espiritualidade. Conexão com a espiritualidade não significa conexão com entidades, com forças paranormais, simplesmente não é só isso. Isso é uma outra questão, é uma outra célula necessária, vamos dizer assim, uma outra célula que faz parte da espiritualidade também. Mas despertar a sua espiritualidade é despertar o seu espírito para uma expansão da sua consciência. E essa expansão, pouco a pouco, ela vai entrar em conflito com aquela forma, pensamento, as ideias que você tem, que você teve a partir daquilo que foi criado aqui na terceira dimensão. Então, aquilo que foi criado na terceira dimensão, às vezes é por uma necessidade. Não tem como saber, a gente não entende o que está acontecendo, vamos criar assim, 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 etc, etc. Para a gente poder sobreviver e existir daqui para frente, né? Porém, faltam lacunas nessa estrutura que a gente cria para sobreviver em sociedade tridimensional, né? Hoje, o que acontece? Hoje a gente está tendo muito acesso à quarta dimensão e quinta dimensão. A quarta dimensão, para você entender, ela está armazenada todos os nossos históricos emocionais, também a quarta e a quinta também, tá? A nossa vibração emocional, pensamento e etc., elas são quarta dimensão. Elas emanam para a quarta dimensão, né? Por isso que a gente precisa
treinar e alterar as nossas vibrações psíquicas, mentais, as nossas crenças principalmente, para que a gente altere também essa vibração a qual a gente está conectado. A quinta dimensão também tem aquela relação toda que a gente tem com a nossa ancestralidade, com as raízes, com o histórico dos nossos ancestrais que se atravessaram aí por eras e eras, com a nossa história nesse planeta, né? Tudo isso a gente vai começa a ter acesso para que a gente possa alterar essas vibrações. Aos poucos conseguir modificar essas frequências para que o planeta de fato consiga expandir para dimensões ainda maiores, tá? Isso tudo tem a ver com vibração, tá? O que acontece? O que nos prende à terceira dimensão? O que vem sendo utilizado há muito tempo? Boa parte, uma parte é por ignorância, por dificuldade, né? Porque não é todo mundo que dá conta e consegue fazer esse processo de desprendimento da matéria. É um caminho, você não faz de uma hora para outra, você não faz através de um milagre, você não faz, não, você tem uma coparticipação importantíssima para que você consiga realmente expandir e avançar em outras consciências que são suas, né? Você vibrando em um estado diferente do que esse aprisionamento da terceira dimensão. Então, a gente cria um sistema em que o homem, não sei se influenciado por outros seres que são contrários a Cristo, a rede crística, que eu já vou chegar lá nesse assunto, a gente cria um sistema em que, para controlar, principalmente, gente, controlar 8 bilhões de almas reencarnadas agora não é fácil, né? 8 bilhões. É por isso que tem furos no sistema, onde eles não dão conta de controlar quem está ajudando a expandir, né? Então cria-se o sistema do medo, que ele é muito forte nesse planeta, né? Utilizando também das respostas biológicas que o nosso cérebro tem. Existe toda uma sabedoria por trás disso, e se você estudar marketing, você vai entender isso. O marketing está muito a serviço desse sistema capitalista e de medo, né? E de indução, né? Assim como a religião também utiliza muito desse medo para conter e controlar. Em uma época, em uma determinada fase, isso foi necessário, provavelmente foi necessário. Mas agora nós já temos a capacidade de evoluir, acessar os nossos medos, transcender esses medos, e temos a capacidade e a maturidade, não são todos, porque depende de um processo de expansão, mas acessar a maturidade, a capacidade de utilizar certos recursos que você vai aprendendo para não fazer mal ao sistema planetário, para não gerar mais energias negativas. Porque quem são as baterias geradoras de campos densos, pesados e negativos? Nós. Mas a culpa é 100% nossa? Temos uma coparticipação, mas temos ainda uma forte influência dos poderes, e principalmente dos poderes que inclusive têm muito mais sabedorias com relação a essas frequências e essas formas de controle e de modificação psíquica, mas principalmente por esses poderes que não querem abrir mão do seu conforto, do seu sistema que foi criado, entende? Como é que a gente vai derrubar um sistema armamentista que gera bilhões de dólares, trilhões de dólares para tantos países, né? Mas esse sistema armamentista, ele só pode existir se tiver guerra, se tiver violência, se tiver combates, né? Então, para que acabar os combates? Para que acabar? Para que ensinar para as pessoas
como dessensibilizar a sua raiva, como entender os seus sentimentos. Para que ensinar isso? Vai derrubar o padrão de consumo e a economia. É que hoje a economia é a área mais sensível para a sustentação e a existência de todo o funcionamento desse planeta. Porém, tem uma manipulação ali, né? Então, por que vão querer tirar isso do planeta se há uma geração forte de finanças, né? E de dinheiro por trás de tudo isso, né? Aí começa esse processo de controle, de influência, de não entregar tudo para a humanidade, não entrega. Obviamente tem muitas coisas que realmente não dá para entregar para todo mundo, porque é perigoso. Nós não temos consciência da força psíquica e mental que a gente tem, porém, enquanto a gente continuar olhando pelo viés e pelo olhar do ego, que está com medo da sua existência, que está olhando apenas pelo padrão sobrevivência e não pelo padrão evolutivo, a partir desse olhar a gente distorce muitas coisas, né? E isso vai dificultando e atrasando o processo da humanidade. O que acontece? Muita gente está tendo já contatos e acessos, mesmo inconsciente, com a espiritualidade e outros seres que estão começando a trabalhar em nós para que a gente aos pouquinhos comece a despertar. No entanto, esse despertar, eles vão mensurando se você está pronto ou não, como é que está o seu andamento, para que não seja tão difícil e tão doloroso. Assim como também facilita para nós a aceitação desse despertar. Quanto mais a gente nega, como eu estava fazendo, mais difícil e mais denso vai ficando, porque daí você traz os seus pensamentos tridimensionais que vão gerando conflitos evolutivos, né? Vai conflitando ali, porque a gente começa a questionar tudo. Você começa a dizer, não, mas isso não é possível. Não é possível a partir do olhar tridimensional daquilo que foi entregue para nós. Entende? Nós temos um acesso a uma pequeníssima parte do que é permitido para a gente acessar. Uma parte desse permitido ou não permitido pode ser decidido pela espiritualidade, sim, mas uma parte tem a ver com o controle, né? Talvez tenha a ver com o controle porque a gente ainda está muito selvagem, né? Somos crianças ainda não preparadas, não totalmente prontas para acessar recursos e ferramentas tão poderosas de transformações que a espiritualidade já tem, né? Então, aos pouquinhos, eles vão entregando algumas ferramentas para que a gente possa acessar principalmente as ferramentas que são disponíveis para ajudar o coletivo, para ajudar o próximo. As outras ferramentas que eu nem vou falar aqui agora, ela não está disponível, nem tem como. Porque se a gente conseguiu, com a nossa inteligência, desenvolver o encontro de dois átomos, gente, se parar para pensar nisso, isso é muito avançado. Você conseguir numa época, lá nos anos 40, 30 e pouco, final dos anos 40, não sei, ou um pouco mais, eu não lembro quando é que foi desenvolvida a bomba, energia nuclear, né? Quando você consegue com dois átomos gerar uma energia daquela envergadura, é muita inteligência para conseguir chegar nessa tecnologia, né? Mas o que a gente fez? É esse o problema. O que a gente está fazendo com essa tecnologia? Nós estamos ajudando o planeta a evoluir? Esse é a grande questão da qual nós estamos atravessando agora. Então, a partir disso, acelera-se o processo de transição
com o medo do homem se autodestruir. Aí se aproxima todas essas egrégoras interestelares que vieram, se direcionam totalmente para cá, com esse receio. Por quê? Porque tem 2 projetos em andamento. Um, nos auxiliar para que a gente consiga transcender toda essa porcaria que a gente tá vivendo hoje em dia, ou resgatar o máximo de pessoas possíveis. São 3 projetos, na verdade. Resgatar seres que estão em muito sofrimento, então eles estão sendo encaminhados para outros planos. Eles passam por camadas de planos, né? Alguns já estão sendo enviados para outros planetas, outras dimensões. Outros têm que ser retirados porque não tem mais conserto, vamos dizer assim, neste planeta. Vai ter que viver outras experiências para entender a necessidade de evoluir. E outros são aqueles que fazem parte desse campo de pesquisa. É como se nós fôssemos pesquisadores. E também tem outra questão que eu esqueci de falar. Pesquisando, aprendendo a como lidar, a conhecer esse planeta e como também utilizar para expandir esta espécie, essa forma biológica a qual a gente tem agora, para que a gente consiga alcançar dimensões mais elevadas, porque é só a partir da 5ª dimensão é que a gente consegue ter acesso aos seres interestelares, né? Que já trabalham aqui há bastante tempo, mas intensificou esse trabalho por conta desse risco que nós estamos correndo por 2 grupos que existem no nosso planeta e que estão brigando por poder e domínio e ignoram a divindade. Tá? Ignoram, não querem saber. Não querem saber, o poder é o nosso Deus. O poder e o domínio é a nossa divindade, né? E isso eles impõem e implantam muito bem no sistema planetário, né? No sistema planetário, nos homens, na espécie humana. Então, gente, para finalizar essa conversa, depois eu vou fazer um outro vídeo só com meditação. Hoje, essa semana eu tive muito contato, tá, gente? Muito contato, muito aprendizado, muito conhecimento com a espiritualidade. Eu não sei, também não me interessa dizer para vocês quem é essa egrégora, quem não é. Eu acho que a gente tem que começar. Isso tem a ver muito com o nosso ego e com a necessidade racional que a gente tem. Eu também estou muito racional, né? E eu entendo o racional. Acho que ele tem é muito importante a gente ter um senso crítico aguçado, mas desde que você também não tenha um senso crítico destrutivo. Tá? Não destrua o trabalho do outro. Você não conhece, você não sabe o que ele está fazendo. Você não sabe quem é que está com ele, a quem ele serve, né? Porque nessa egrégora crística, por exemplo, eu, trabalho com a cura, ajudando a restauração e a reconexão do sistema crístico no nosso planeta, o despertar. Então, e isso acabaram de me falar aqui agora. Eu nem acessei ainda porque eu ainda duvido. Tá? Tem mais uma rede aqui que eu vou acessar mais para frente, à medida que eu vou confiando e dessensibilizando todos os pensamentos e as formas mentais materiais que eu ainda trago na minha consciência, né? E tudo isso tem que ter um equilíbrio, tá, gente? Então, para você que ainda está começando a despertar, busque ou procure espaços e pessoas que possam ajudar nesse equilíbrio. Não é tão simples esse despertar, tá? A gente tem que parar de romantizar. Vamos fazer um encontro para despertar, para você ter contato com, sei lá, seres de tal dimensão. Calma, porque nós temos que preparar a nossa consciência para fazer esse contato. Hoje, como eu falei um pouquinho lá atrás, não sei quantos minutos atrás, muitas pessoas estão tendo esse contato durante o sono e você não lembra de nada. Por que você não lembra de nada? Porque você só vai lembrar à medida que você vai também fazendo a sua dessensibilização tridimensional e vai aceitando primeiro quem você é, a sua frequência, tá?
para você não entrar em parafuso, busque essa frequência. Você vai começar a se sentir atraído por uma frequência diferente. Você vai começar a cansar daquilo que é muito material, das fofocas, das discussões aleatórias. Você vai começar a se interessar por aquilo que é construtivo, por aquilo que promove vibrações. Isso já é um conhecer a si mesmo. A gente não precisa agora, principalmente quem está começando, você não precisa lembrar, sei lá, de que planeta você veio, de que família você pertence. Desculpa, gente. Não se preocupe tanto com isso, tá? Porque isso, para quem principalmente é racional, eu sou aquário racional. Capricórnio também tem um racionalismo muito intenso. Mas quem é muito racional, não vá por esse caminho porque é muito difícil. Porque a gente fica ali tentando, mas quem sou eu? Calma, esse quem sou eu, muitas vezes, quando a gente pergunta, tem muito a ver com o seu ego, tá? Essa outra consciência que começa a despertar a partir daqui, não dá nem para descrever, porque ela é muito distante das estruturas que a gente tem a ver com o nosso ego. Então, poderíamos dizer que não é quem eu sou, pode ser quem eu vibro, quem eu estou agora nesse momento e quem eu quero e posso ser para estar nessa vibração. Então, um pouco de cuidado. Gente, eu esqueci do que eu estava falando já, porque vai entrando uma coisa e outra. E são muitas informações, né? Então, essa semana eu tive bastante acesso, muito entendimento de muitas coisas, né? E como a gente precisa fazer a nossa parte de acalmar os nossos pensamentos, acalmar a nossa ansiedade. Gente, eu sou super ansioso. Para deixar essa frequência também se aproximar de nós, né? Que é a frequência de quem nós somos de verdade, né? Fazendo essa conexão frequencial, a gente começa a expandir e temos uma forte e grande possibilidade de mudar os padrões vibracionais de todo o nosso planeta, tá? Isso à medida que a gente vai ligando essas pessoas. Lembrei o que eu ia falar. Então, nesse processo... TDAH, gente. Então, nesse processo... Aliás, quem é TDAH tem um acesso muito mais rápido à quinta e até sexta dimensão. Por isso que é difícil a gente estar na Terra. Então, vamos lá. Na Terra, houve uma grande movimentação lá atrás e que aprisionou, condensou a nossa consciência. A gente era mais, digamos assim, 50% espírito, 50% matéria, ou talvez até menos. Hoje nós somos 80%, 85% matéria e 15%, 20% espírito, né? Porque fomos, a partir do condicionamento a qual nós fomos submetidos, nós fomos materializando a nossa consciência. Agora, como está dessensibilizando, está ampliando essa vibração do nosso planeta, a gente está aumentando a nossa frequência para quem também começa a fazer o seu processo. A gente tem que ajudar. Essa é a forma que a gente tem para ajudar o nosso planeta. É aumentando a nossa frequência. Vocês não têm ideia como isso muda, gente. Você vai alterando a grade da psicosfera, a grade vibracional do planeta a partir da sua mudança também. Então essa é a nossa maior trunfo que a gente tem nas nossas mãos. E aí eu fui percebendo que, ao contrário do que a gente acha, porque existem alguns espiritualistas que eu já ouvi falando, eles dizem que nós temos, na pandemia nós despertamos 7% da população, ela começou a despertar, depois caiu de novo. E à medida que a gente aumenta esse despertar para a quarta e quinta dimensão em vibrações positivas, porque a gente acessa a quarta dimensão em vibrações negativas também, por causa das respostas e dos pesos que tem ali ainda armazenado para ser trabalhado e curado. Então, a partir dessas 7%, 5% de pessoas,
teve uma queda de novo. Mas no planeta, muita gente, ela é da essência e da semente crística, mais do que a maioria das pessoas que estão no planeta hoje. Pouquíssimos são extremamente ligados a forças contrárias à rede cristalina. A rede cristalina é a rede Cristo. Então, o que acontece? Conforme a gente for despertando e acordando e resgatando todos esses seres, todas essas pessoas, né? E não é, gente, uma doutrinação, gente, pelo amor de Deus. Eu detesto doutrinação, eu detesto evangelização. Não é bem assim. Claro que tem um processo de evangelização que eu acho muito lindo, inclusive o kardecismo faz muito bem com as crianças, é muito lindo, gente. Eu já vi eles fazendo ali, trabalhando, falando sobre Jesus, é a coisa mais fofa e mais linda que tem. Mas não é uma doutrinação, não é uma imposição. Você não acessa Cristo, que somos nós. Depois, mais para frente eu falo sobre isso. Você não acessa Cristo por imposição, né? Você não toma uma pílula, agora eu sou Cristo. Não. Ela é uma camada não, é um despertar, um acordar dentro de você. Porque você já é dessa semente. Você pertence a essa semente. Você vibra nessa semente. Então, muitas vezes, essa sensação que às vezes a gente tem de angústia, de, nossa, parece que está faltando algo, parece que tem algo a mais, ou às vezes tem um desconforto muito grande de estar aqui, parece, isso aqui está muito chato, esse planeta está muito chato, as conversas são chatas, as pessoas são chatas. Já é um chamado do seu próprio espírito, do seu estar para ser. Gente, eu vou ter que explicar sobre isso um dia. Ontem que veio tudo isso. O não ser, o ser e o estar para ser, né? E que estão todos juntos. Mas eu falo sobre isso num outro momento, porque isso é da 8ª dimensão, não é da nossa aqui agora. Então, para entender aqui, eu preciso sentir e calibrar muito isso com eles para poder entender. Então, esse despertar, ele é aos poucos e é através do coração, tá? Não é uma doutrinação. Eu gosto muito de trabalhar nesse sentir. Embora eu tenha que fazer tem essa parte da comunicação que às vezes para mim é muito confusa, porque como passar isso para as pessoas, mas eu gosto, principalmente, a gente consegue trabalhar muito essa semente crística quando a gente entra no sentir. E quando a gente vai fazer, por exemplo, quando eu faço os trabalhos que começou com a constelação sistêmica, que já não é mais constelação sistêmica, já é a constelação espiritual do espírito, ali a gente consegue sentir. E quando você sente, começa uma comunicação dentro de você. Tá? Não é uma pessoa que vai falar para você como é que é sentir Jesus, como é que é sentir Cristo. Meu Deus. É que quando eles entram, e eu vou ter que treinar muito isso, porque quando eles entram, traz uma emoção muito grande. Porque essa emoção tem dentro de nós uma flor da saudade. Essa flor da saudade tem um perfume único que só você sente. E assim como é esse desejo,
anseio, desculpa, gente, esse anseio de voltar para casa é um anseio de voltar para aquilo que a gente sabe que é. A gente sabe porque a gente veio dessa vibração. A maioria de nós já está nesse planeta há muito tempo. Tem um bichinho aqui me incomodando. Mas a maioria de nós vem, nós que somos da essência crística, que fomos criados e desenvolvidos por essa fonte divina, a qual o Arcanjo Miguel é muito presente, tem muito a ver com ele, tem muito a ver com Cristo. Nós que somos dessa fonte, muitas vezes o nosso sofrimento é porque a gente sabe que tem essa vibração, sabe que vibra nessa potencialidade. Mas ao longo das existências, devido a alguns fatores fortes, foi removido de nós essa fé, essa conexão divina, dessa semente crística. Então todo o trabalho que essa egrégora fortíssima de Cristo está fazendo agora é recordar a você que você é Ele, encarnado aqui na Terra. E não é Ele num contexto egóico. Não tem nada a ver com ego. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para você não sair falando aí que você é Cristo. Você não é Cristo. Você, quer dizer, você não está Cristo nessa forma humana. Você é Cristo na sua forma espírito, na sua essência divina. Seu espírito é cristalino. E a maioria da humanidade presente nesse planeta, trabalhando em diferentes frentes, alguns cientistas, outros educadores, outros espiritualistas, outros comediantes, todos trabalham em benefício desse desenvolvimento, desse crescimento. Mas à medida que a gente também se permite sentir, acessar, e de novo, não precisa ter uma doutrinação, não precisa ter dogmatismo, não precisa você estar associado a alguma religião, e não sou contra nenhuma religião. Todas elas têm uma participação importantíssima. Mas assim como Chico Xavier já disse lá atrás, né, que o Espiritismo, eu discordo um pouquinho com uma coisa que ele falou, mas eu tenho um amor e um respeito gigantesco por esse ser. E me inspira porque ele resistiu e sobreviveu a este plano, mesmo sendo tão perseguido. Mas ele falou lá atrás que o futuro das religiões não é o futuro do espírito, não é, quer dizer, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Na verdade, eu acho que ele queria dizer que o espírito e a espiritualidade é o futuro das religiões e da ciência, né? E de novo, não é de forma impositiva. Eu não gosto disso, gente. Aliás, eu sou aquariano, não adianta tentar me impor nada porque eu vou questionar primeiro. Tanto que eu dei muito trabalho para mim e para a espiritualidade, porque eu questionava tudo. Eu não aceitava que houvesse esse envolvimento, porque eu já estava num processo meio rebelde com relação à espiritualidade. Eu não aceitava que eles entrassem nesse trabalho que eu estava fazendo. Então nós temos aí, e estamos sendo despertados de forma muito linda, muito bela, e eu espero que você sinta no seu coração esse chamado para você mesmo, para você continuar e voltar a acreditar
que você é da semente crística, sim. Você é cristalino, você é um ser lindo, maravilhoso e que precisa acreditar nisso para espalhar todo esse perfume dessa flor linda que tem no nosso coração e que a gente sente que ela existe. Que esse perfume se espalhe por esse planeta, né? Bom, eu vou ficando por aqui porque todo meu coraçãozinho já foi trabalhado. Eles falam comigo o tempo inteiro e ensinando toda hora, todo momento. Principalmente porque por causa dos meus questionamentos, né? Então é isso. A espiritualidade está aí para nos ajudar a acender e manter acesa a chama do Espírito Divino Sagrado dentro de nós. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Eu vou fazer um outro vídeo, vou deixar aqui de meditação. Não é uma meditação, é uma ativação, um sistema espiritual de limpeza, de trabalhar, vai trabalhar todas as suas emoções, toda a sua energia, né, para ir limpando essa energia que está muito condensada na matéria, muito ligada na matéria, para que você vai abrindo espaço, novo oxigênio, o elemento ar, né, que eu sou do elemento ar, para respirar aí nesse coração esse perfume que está vindo, já está disponível para a gente e já vem de longe até nós, desse horizonte crístico lindo, maravilhoso, disponível para todos nós. E também vamos deixar para você alguns dispositivos e dicas de proteção energética da sua casa. Isso é extremamente importante, gente. A nossa casa é nosso templo. A nossa casa é nosso templo. E cuidar dela, quando você cuida da casa, você está cuidando de você, tá? Porque o interior da casa tem muito a ver com o seu interior, né? Então é isso, eu vou fazer depois um vídeo sobre isso e vamos fazer essa ativação para você. Até aqui, muito obrigado, luz no seu coração, muito amor, acredite em você. Se você está passando por um processo de dificuldade, calma. Eu sei que é difícil ter calma quando a gente está passando por um processo de mais dificuldade, mas peça ajuda e se conecte principalmente à egrégora de Maria, tá? A egrégora de Maria tem uma sabedoria muito grande de como lidar com o nosso coração e trabalhar esse coração. Então, direcione os seus pensamentos e peça ajuda para ela, porque a ajuda vai chegar. É o que ela está falando agora para nós. Muitas vezes essa ajuda vem através de pessoas, de lugares, de movimentos que você está sendo inspirado para fazer. Então já comece a fazer esse movimento. Acesse. Essa semana, só para finalizar aqui, gente, eu encontrei uma pessoa que queria alugar a minha casa e uma pessoa completamente espiritualizada. Tivemos um encontro incrível e ela faz joias. E há muito tempo eu venho pensando, nossa, eu tenho que fazer uma joia, que é um talismã, mas eu preciso que alguém faça, porque essa pessoa que vai fazer essa joia, ela tem que canalizar essa energia, porque um talismã é canalizado a energia, né? Mas eu não sabia quem, tinha um rapaz que eu via que ele fazia, eu ia falar com ele, não, de repente essa pessoa aparece na minha casa, dentro da minha casa. E ela fala, não, eu trabalho com joias, tal, e eu canalizo, é canalizado dentro da frequência da energia da pessoa. Eu fiquei assim, ó, tá bom. Eu pedi e eles mandaram, então peça e você receberá. Muito obrigado mais uma vez para quem ficou até aqui. Fique em paz, muita luz e acredite nessa chama que está dentro de você.